Em um dos dias importantes, uma víverna voava alto no céu, mais livre do que qualquer outra pessoa. E essa foi a única razão pela qual ele decidiu deixar de ser o eliminador de problemas da grande família de magos Deculan. O protagonista mantinha o inimigo afastado com sua magia e viu que só ele havia restado. Mas o inimigo percebeu que o eliminador de problemas número 1 havia escondido suas habilidades. E um simples eliminador não deveria possuir tais habilidades. Mas o protagonista ordenou que ele lhe fizesse perguntas ali mesmo. Ao encontrar o livro, ele pensou que fosse um grimório. O inimigo se esforçou ao máximo e viu que o livro era um grimório. Mas Varg viu que o eliminador pensava que ele havia atraído outros para capturar um cão vadio. Mas o protagonista sabia que eles eram uns Zé Ninguéms da família Deculan e voltariam a se reunir como cães raivosos. Mas o protagonista viu que aquele homem era seu inimigo. Mas o rapaz não pensava assim e não entendia do que ele estava falando. O liquidatário sabia que, se o ganancioso Deculan soubesse, eles não teriam escondido o livro em seu depósito. E ele não sabe como usá-lo, mas seguiu-o até tão longe. E isso significa que seu valor é alto. O inimigo pediu ao protagonista que lhe entregasse o grimório. Ele imploraria por sua clemência, e que poderia voltar como liquidatário de problemas, e nem mesmo assim, mas como um cão de caça. Mas o eliminador decidiu descobrir se ele teria força suficiente como um administrador comum de eliminadores. Ele pediu que ele dissesse suas últimas palavras, mas o inimigo não disse nada e usou seus gritos habilidosos. O liquidatário ficou feliz que o inimigo finalmente revelasse sua verdadeira natureza. E isso era excelente. Mas lentamente passos começaram a se aproximar atrás dele. E o liquidatário imediatamente começou a sentir o perigo. O estranho percebeu que o liquidatário tinha bons instintos. E o protagonista percebeu que aquele homem irradiava uma energia furiosa. O estranho deu a entender que estava feliz por conhecê-lo. E se apresentou como Faren von Deculan. Ele era o chefe da família mágica Deculan do continente oriental. O Liquidator percebeu imediatamente que se tratava do chefe da família Deculan. O chefe achava que seu liquidatário seria gentil. Ele gostaria de pegar o grimório que estava em suas mãos. E depois disso, eles poderiam conversar. O protagonista percebeu que, depois de décadas como liquidatário de problemas, era a primeira vez que conhecia pessoalmente o chefe da família. Os Deculan são uma família mágica líder no continente oriental. E seu chefe é o mago mais poderoso da história. Mas o liquidatário não sabe que tipo de pessoa ele é. Mas o eliminador avisou ao chefe que ele fica furioso ao ver pessoas assim. E ele deseja roubar o que não é seu, o que o homem conquistou com muito esforço. E como ele não tem vergonha. O chefe ficou surpreso com essas palavras tão fortes e começou a rir sem parar. E o Liquidator achava que ele deveria ter comido aquela vierna quando teve a chance. Infelizmente, o chefe da família veio pessoalmente até ele. E ele tem uma aura séria. É o mago mais poderoso que ele já conheceu. O chefe informou ao rapaz que seria mais fácil matá-lo e simplesmente devolver o grimório, mas era hora de passar a ação. Vale a pena para o liquidatário voltar para as sombras de Deculan, entregar o grimório e então todos os seus pecados serão perdoados. O chefe decidiu perguntar a ele o que ele diria sobre isso. E, pelo que ele vê, o talento é impressionante. E ao vê-lo lutar diretamente, ele se arrependeu de não tê-lo reconhecido antes. E ele o considera um rato sujo das favelas que se alimentava do lixo que só os eliminadores de problemas tocavam. E como ele alcançou esse nível? E até onde ele poderá voar com as asas de Deculan? E até onde uma lâmina como ele poderá levar Deculan? E agora ele está pedindo que ele se eleve ao seu lado, e tornou Deculan ainda mais grandioso. E seu nome deve deixar sua marca na história. O liquidatário ainda achava que precisava voltar para Deculan. E o chefe também achava que o grimório deveria ser devolvido. Ao ouvir que o rapaz concordou com ele e pediu que lhe entregasse o grimório. Mas o liquidatário impôs suas condições. O chefe ficou curioso. O liquidatário ordenou que ele cedesse seu lugar de chefe da família e então eles conversariam. Enquanto isso, ele mantinha o punho cerrado e lembrou-se de que o chefe havia dito que observava as batalhas. Ao mesmo tempo em que cerrava o punho, ele puxava o arame em volta do pescoço do inimigo e lentamente o mandava para o outro mundo. O liquidatário decidiu descobrir quantas pessoas morreram por causa disso. Mas o chefe não gostou disso e percebeu imediatamente o seu plano. E ao ver seu homem morrer diante de seus olhos,
Ele passou a odiar ainda mais aquele rapaz. O chefe disse a ele que o liquidatário poderia morrer naquele momento, mas o protagonista não se assustou e respondeu que isso era verdade. E imediatamente correndo em direção ao chefe, ele usou seu choque elétrico, mas o chefe usou sua defesa. Mas o protagonista ordenou que ele mesmo decidisse se seria mais rápido ou mais lento. Mas o chefe achou que primeiro precisava subjugá-lo e usou um selo mágico. Ao fazer esse selo, uma rocha apareceu sobre o rapaz, que se ergueu diretamente sobre ele. Mas o Liquidator usou sua defesa de luz. O chefe estava seriamente decidido, e o liquidatário ficou em choque a ponto de enlouquecer. Ele tentou se esquivar de todos os ataques, correndo rapidamente e percebendo que essa era a força do chefe da família Deculan, e ele não tinha nenhuma chance de escapar. Durante isso, o chefe pediu que ele pensasse novamente, e ele percebeu que o rapaz queria medir a diferença de força. E algumas coisas não precisam ser testadas. Qual é a diferença entre eles? Ao ver o fogo ardente diante de si, o liquidador ficou em choque e não esperava por tal reviravolta. Mas o fogo era tão poderoso que causou uma explosão. Mas o chefe deu a entender que permitiria que ele vivesse. E decidiu descobrir se ele havia mudado sua decisão sobre a conversa. Mas o Liquidator decidiu descobrir o que aconteceria se ele se curvasse e voltasse para a sombra da família Deculan. O chefe ficou surpreso e pensou que ele faria isso. Mas o Liquidator era um cara inteligente e o mandou embora usando seu selo mágico. E deixou claro que estava cansado de comer ração de cachorro. Usando todo o seu poder, ele passou pelo prisma elétrico e direcionou para o inimigo. O liquidador não sabia que tipo de pessoa aceitaria voltar a ser um cão. Uma coleira elegante e uma grande casota não mudariam a essência. Mas o chefe apareceu após uma enorme nuvem de fumaça e considerou que o liquidatário era simplesmente um tolo. Ele usou magia e expandiu sua energia por todo o território. Ele mostrou a ele um poder superior. O liquidatário percebeu que as coisas estavam ruins e considerou isso uma maldição. E agora ele entende. Naquele dia, quando ele olhou para o céu e viu uma vivípara voando livremente. A razão pela qual ele olhou para cima foi essa. Mas o chefe ficou impressionado que o Liquidator não morreu, mas resistiu ao golpe. E agora ele provavelmente sente a diferença. O liquidatário sentiu que o chefe era repugnantemente forte, mas o chefe ainda assim tentou conversar com ele e se ofereceu para contar a história que ele não conseguiu terminar. O liquidatário decidiu perguntar se ele realmente queria que voltasse a ser o seu liquidatário de problemas. O chefe pensou e respondeu que se expressou incorretamente. Ele não se referia ao liquidatário de problemas, mas ao chefe da família subordinada. O eliminador ficou muito surpreso ao ouvir sobre a formação do chefe da família subordinada. Ele sabia que a família Deculan, a família dominante no continente oriental, competia com o poder imperial, e ele propôs que ele se tornasse o chefe de uma família subordinada leal. E agora o liquidatário entendeu qual era o seu objetivo, mas o chefe viu que o rapaz ainda subestimava sua importância, e em primeiro lugar estava ele mesmo. E o Grimório era apenas um desejo secundário. O liquidatário decidiu e estendeu-lhe o livro. O chefe ficou feliz e considerou que o rapaz tinha pensado bem no assunto. E agora todos os seus pecados seriam perdoados. Com Deculan, apenas a glória o esperava. Mas, no último momento, o liquidatário usou magia de fogo e começou a queimar lentamente o livro. O chefe não entendia o que ele estava fazendo. O liquidatário ordenou que ele a pegasse, e se ele precisasse dela depois de se transformar em pó, e ele não teria como descansar em paz. O liquidatário ordenou que ele calasse a boca e ouvisse. E os liquidadores não se importam com dinheiro. Então, por que ele pegou o livro? A resposta é porque ele é inestimável. O chefe sabe, na verdade, sobre o liquidatário absorvido pelo jovem senhor da família Deculan. O chefe até mesmo respondeu que se tratava de magia proibida. O liquidador sabia que isso era verdade, e aquele canalha devorou seus companheiros. E Deculan apagou os rastros. O chefe considerou isso uma vingança. Mas o Liquidator não entendia por que tantas perguntas. Até os vira-latas sabem que suas vidas não valem nada, mas eles só queriam realizar seus malditos sonhos. E isso requer dinheiro. Além disso, eles não voltariam para o canil depois de partirem. O chefe se virou e ouviu suas últimas palavras, mas o liquidatário usou antecipadamente a magia que seguia o inimigo. O chefe ordenou que ele visse a chama azul de Deculan,
e a chama eterna e inextinguível. E ele deveria se arrepender profundamente de sua escolha. Mas o liquidatário achava que isso era mentira, e que era melhor morrer do que voltar a ser um cão dos deculanos. E se isso não acontecesse, a morte não seria assim tão má. Por fim, o liquidatário começou a rir alto. Ele sentia o cheiro da liberdade, e há quanto tempo ela não existia em sua vida. Mas era um pouco triste que ele tivesse conseguido se libertar em vida. Mas ele não se arrepende de nada. E se ele renascer, ele aproveitará ao máximo a liberdade e completará sua vingança. O liquidador abriu os braços e finalmente se sentiu livre. Mas, ao abrir os olhos, viu que tudo estava parado no lugar. E até mesmo o grumear permaneceu intacto. Mas, ao levantá-lo para o céu, a magia começou a funcionar e os selos passaram diretamente para o seu peito. Ele não entendia o que isso significava. Afinal, era a primeira vez que isso acontecia com ele. Mas depois do que aconteceu, ele abriu os olhos e viu uma moeda sendo jogada em seu recipiente. Ele não entendia o que estava acontecendo. Afinal, recentemente ele estava sendo queimado vivo. Ele não sabia onde estava. Ele sentiu como se tivesse voltado ao passado. Tudo parecia tão familiar. E de repente, ele se lembrou de tudo. Esse lugar se chama Zona Preto Branca. E ele se lembra que, nesse lugar, ele ganhava a vida como liquidatário. Olhando para as suas mãos, ele percebeu completamente que tinha voltado ao passado. Na manhã seguinte, ele saiu da floresta e, olhando para o lago, não entendia o que estava acontecendo. E não acreditava que era ele, e mais jovem. Mas ele estava preocupado com a marca que, mesmo após a regressão, ainda estava com ele. E ele não sabe como, mas Grimoire definitivamente fez algo. E não acredita que Grimoire seja capaz de algo assim. Mas, considerando que o próprio chefe de Deculana apareceu para ele, isso significa o quão sérias eram suas intenções. E há muito pouca informação sobre ele. Mas para ele isso já não importa. De qualquer forma, não é mal. E tudo é muito vivo para ser um sonho. E o fedor de impurezas é bastante real. Mas tudo termina com ele vivo. E para ele, esta é uma manhã forte e poderosa. Mas é uma espécie de determinação de que ele alcançará grande sucesso, apesar de tudo. Mas naquele momento ele parou e não entendeu o que significava alcançar grande sucesso. Certa vez ele teve um sonho. E esse também era o sonho de seus companheiros. Esse sonho foi a razão pela qual ele decidiu deixar o cargo. Um amigo se dirigiu a ele e compartilhou que, na Zona Cinzenta, eles não eram nada além de vagabundos. Eles não tinham roupas, comida nem educação. E ficou interessante saber o que, na opinião dele, era o pior. Aster respondeu que o pior era a falta de comida. Mas o camarada achava que, se eles tivessem apenas falta de comida, não ficariam presos naquele lixão. Mas por que ele achava que suas vidas tinham chegado ao fim nesse esgoto? Aster estava satisfeito com tudo, e o companheiro achava que a razão pela qual seus destinos tinham sido tão terríveis. Mas Aster o interrompeu e repetiu que estava tudo bem para ele. E, vendo que seu companheiro estreitou os olhos e lhe permitiu falar, o companheiro contou que o mais terrível era a falta de educação. E se eles tivessem estudado e treinado como deveriam, não teriam sido capturados e não teriam trabalhado para a maldita nobreza. Mas Aster sentia que, se algum dia conseguisse fugir, gostaria de abrir uma biblioteca. Um lugar onde todos, independentemente de dinheiro, status ou gênero, pudessem ler livros livremente. Mas ele iria um passo além e construiria uma torre. Não havia nenhuma razão especial para isso. Ele simplesmente gostava de coisas altas. E a localização também não importava. Ele a encheria com todos os livros que conseguisse encontrar. No entanto, há mais uma coisa que deveria estar lá. Na entrada do primeiro andar, ele colocaria o manual secreto da família Deculan. E para que até mesmo as pessoas comuns da Zona Preto-Branca, os canalhas das famílias nobres, os açougueiros do mercado, todos pudessem vê-lo. Mas a capa exibirá o emblema dos Deculan. E dentro haverá descrições de técnicas mais valiosas do que a vida das pessoas. Só de imaginar isso, ele já fica com água na boca. Mas há um problema: como obter essas técnicas? Mas o seu futuro se encarregará disso. De qualquer forma, se ele espalhar as técnicas secretas dos deculanos por toda parte, aqueles bastardos perderão tudo. Sonhando acordado, ele fechou os olhos e se deleitou. Mas de repente, um cara voou com o pé direto no seu rosto.
O rapaz disse que o procurou por toda parte. Ele mandou ele ficar onde estava, mas acabou encontrando-o aqui. Aster cobriu o rosto com as mãos e não entendia quem ele era. Além disso, ele ainda o atacava. E ele ainda se lembrava de que era um eliminador de problemas, com mais batalhas nas costas do que a maioria, exceto as batalhas aéreas. Aster não permitiu que zombassem dele e agarrou o agressor pela perna. O rapaz ficou surpreso por terem agarrado sua perna. Aster disse que o agressor o havia golpeado 7 vezes, e por isso ele lhe daria 10 golpes em troca. Aster não perdeu tempo e deu um soco com o uppercut bem no queixo, mas no final ele ficou muito surpreso e não entendia por que sua mão havia quebrado. Mas o agressor ficou furioso depois disso e não sabia como um pirralho ousou bater em seu chefe. Ele é o mais novo, mas tentou bater no mais velho. E ao que parece, o rapaz enlouqueceu completamente. Aster fechou os olhos naquele momento e sentiu uma forte dor no corpo. Mas mais do que o corpo, era o coração que lhe doía. De repente, o agressor não olhou para os pés, pisou em fezes, escorregou e caiu no rio. Aster percebeu imediatamente que era sua chance. O agressor se levantou e gritou atrás dele, chamando-o de pequeno idiota. Aster sabia que para ele isso não era uma fuga. Ele memorizou o rosto dele. Era uma retirada estratégica. E ele se lembraria para sempre dos 57 golpes que recebeu. Ele era um experiente eliminador de problemas e um homem que não sabia o que era desistir. Ao entrar no beco, ele segurou seus braços e viu que tudo estava mal. E ele não era do tipo de pessoa que, no máximo, segurava uma caneta na mão. Para ele, isso era ridículo. Ele distendeu o pulso com um único golpe, e seu corpo estava incrivelmente fraco. Mas, de repente, ele decidiu esquecer a torre. E, antes de tudo, ele precisava colocar seu corpo em forma. De repente, um rapaz se aproximou dele e decidiu perguntar se ele estava com fome. Aster levantou a cabeça e não sabia se eles se conheciam. O estranho respondeu que não. Mas Aster também pensava assim. Suas roupas estavam gastas e surradas, mas ao mesmo tempo elegantes e caras. E provavelmente ele era filho de um nobre que havia perdido a luta pelo poder e fugido para cá. Em outras palavras, uma pequena bomba relógio ambulante. De repente, o estranho se apresentou e disse se chamar Damian. E sua mãe se chamava Bianca. Mas isso não importava para Aster. E ele começou a achar que estava descobrindo coisas que não precisava saber. Aster decidiu perguntar se ele era retardado. Damian respondeu que não tinha mãe. Mas Aster se desculpou e disse que também não tinha pai. E aí ele venceu. De qualquer forma, era hora de Damian ir embora. Ele decidiu que não valia a pena se envolver com bombas. Era melhor se livrar dele antes que ele se tornasse ainda mais incômodo. Mas Damian não foi embora e ficou parado no lugar. Aster decidiu perguntar se ele iria embora, mas o rapaz respondeu que iria com ele. Aster pensou que valia a pena dar um soco nele e mandou-o dar-o fora dali. Mas Damian estendeu a mão e quis saber se ele estava doendo. E, usando sua força, decidiu ajudá-lo. Ao ver isso, Aster entendeu imediatamente. Mas Damian informou que era uma mão curativa. Mas Aster percebeu que não era uma mão curativa. Era a luz da cura. Uma técnica secreta da nobre família Blando, derrotada pela família Deculan. E seus instintos de eliminador de problemas agora gritavam. E ele se envolveu com algo muito perigoso. Mas ele não entende que a criança Blanda esqueceu na Zona Cinza. Sua família ainda deve estar prosperando neste momento. Damian continuou a curá-lo e ouviu Aster chamando por ele. Ele parou e decidiu descobrir por que ele o chamava. Mas de repente, Aster lembrou-se de que o homem da família Blando tinha olhos de cores diferentes. E chamavam-no de Monstro Blando. Ele é um louco que não morrerá, mesmo que o matem. E seu nome é Damian von Blando. De repente, Damian se agachou e, ao ver as formigas, começou a contá-las. Aster observava e não entendia se ele estava fazendo isso a sério. Mas ele se lembrou de quando era um eliminador de problemas, antes da regressão, em um dos dias brancos. Ele foi enviado ao território da família Blando, por ordem de Deculan. Aster sabia que ele e a família Blando poderiam ter resolvido tudo sozinhos. Por que chamá-los? Mas o camarada não entendia o que se passava na cabeça da classe alta. Ele ouviu dizer que um certo monstro vivia na família Blando. Aparentemente, dezenas de pessoas morreram. Aster supôs que fosse um ogro, mas talvez fosse alguém parecido com ele. E então ele o viu. Não um ogro, mas um homem despedaçando outro homem.
Ele lançava incessantemente a magia de cura característica da família Blando e ria durante a batalha, uma verdadeira loucura. Ele era o monstro da família Blando, um açougueiro insano que não morreria mesmo após a morte. Mas ele não entendia que, em um lugar tão ruim, havia esquecido o único filho do Lorde, o herdeiro direto da família Blando. Damian de repente lhe ofereceu comida. Afinal, sua mãe dizia que, se uma pessoa não quer ficar doente, precisa se alimentar bem. E ele estava doente por não comer. Aster sabia que era verdade, mas, pela maneira como ele disse isso, dava vontade de bater nele. E decidiu perguntar ao rapaz se ele tinha dinheiro. Damian de repente tirou um saco de moedas e perguntou em resposta: ele realmente falou sobre isso? Aster ficou feliz ao ver o saco de dinheiro. Abraçou-o e deu a entender que agora eles eram amigos. Mas Damian ficou surpreso e não entendeu por que ele decidiu isso de repente. Aster respondeu que, se ele dizia que eram amigos, então era porque eram. E amigos compartilham o que têm. Ele começou a gritar de alegria e a dizer que ele e o amigo iriam encher a barriga. Mas Aster também ficou curioso para saber o que seu amigo tinha. Aster respondeu que só tinha um amigo. Depois de comer, Aster disse que tinha sido um bom jantar e que um banho após a refeição era revigorante. Damian olhou ao redor e ficou parado em silêncio. Mas Aster, vendo isso, decidiu perguntar o que ele estava fazendo. Damian respondeu que não sabia que havia uma casa acima do local onde estavam comendo. Ele sempre ficou do lado de fora. Era a primeira vez que via algo assim. De repente ele se lembrou e, caindo de joelhos, disse que também não tinha pai. Mas Aster lhe disse que ele tinha um pai, mas Damian continuou negando e gritando que não tinha. Mas ele não sabia por que estava tentando superá-lo nisso. E lembrou que Damian tinha uma mãe. Damian olhou em volta e disse que ela não estava ali. Mas para Aster, isso era algo novo. E decidiu deixar isso de lado e observar o que estava acontecendo. E perguntou a ele há quanto tempo ele estava sozinho. Damian respondeu que, desde que fugiu de casa, dormiu 10 vezes. Aster sabia que, como ele tinha fugido, estavam procurando por ele. E se ele tinha dormido 10 vezes, isso significava que 10 dias tinham se passado. Mas Damian também contou que ainda gostava de tirar cochilos com frequência. Ele podia dormir 2 vezes por dia, ou seja, cochilar. E se somarmos tudo, dá 10 vezes. Aster supôs que seriam cerca de 3 ou 4 dias. Mas Damian disse que não cochilou desde que chegou aqui. O chão é muito desconfortável. Aster se virou e, ao ver o travesseiro, cobriu o rosto e começou a gritar que Damian era simplesmente um louco completo da cabeça aos pés. E de qualquer forma, já que o garoto estava preso na zona cinzenta, ele poderia fingir ser seu babá e formar um vínculo com a família Blando. O que não parecia uma má ideia. Damian estava deitado na cama e sentia que não estava confortável ali. E isso poderia ter um papel importante no futuro, quando ele voltasse a entrar em conflito com os Deculans. E nas casas da nobreza há muitos livros. Mas primeiro ele precisa resolver outra coisa. A mágoa em 57 palavras ficou presa em seu peito. E disse a Damian que ia dormir e que não devia incomodá-lo. E se o incomodasse, isso se tornaria um grande problema. Mas Damian levantou-se bruscamente e sugeriu exercícios respiratórios. Aster respondeu que estava tudo certo. E Damian também poderia fazê-los quando ele terminasse. Aster lembrava que, em sua vida anterior, ele havia construído sua magia com base em fórmulas padrão concedidas aos eliminadores de problemas. Mas seus limites eram óbvios. Por isso ele invadiu as casas de várias famílias nobres e roubou suas técnicas. Certa vez ele quase foi morto. Artes secretas que ele acabou dominando. O corpo fortalecido do cavaleiro, as artes espirituais. Mas ainda assim, a força que ele encontrou diante da morte foi um desastre total. E é por isso que desta vez ele vai estudar a arte fundamental da família Deculan, a arte da origem dos céus. A raiz de todas as técnicas de Deculan, capaz de harmonizar com a mana de todos os elementos. Ele a aprendeu para pesquisa. E agora ela era útil. E aplicou a ativação da técnica de respiração. Mas de repente, seu selo começou a brilhar e ele começou a sentir dentro de si um fogo como lava fluindo. Ele tentou se acalmar e se controlar. E ele precisava fazer circular a arte da origem dos céus. Mas olhando para a mão, ele viu Skivern e não entendeu de onde ela tinha vindo. Ele imediatamente percebeu que era um poder misterioso
e secreto. Dizem que ele é usado apenas pelos manes de elite das famílias nobres da linhagem principal. E se ela fosse direcionada à força para os fluxos, a fim de queimar completamente a maldade acumulada nas almas dos manes. Ao ver esse sonho, ele acordou bruscamente gritando, e não entendia quanto tempo havia se passado. Naquele momento, Damien não acordou e continuou dormindo. Mas para Esther, era importante que os fluxos fossem puros e que sua mana estivesse purificada. E esse nível de pureza pode ser ainda maior do que era em sua vida passada. Mas mesmo assim, será impossível derrotar Deculan, mesmo que ele renasça centenas de vezes. No entanto, uma coisa estava clara para ele. Suas chances aumentaram. O eliminador de problemas nunca desiste, mesmo em situações em que as chances de sucesso são quase nulas. Na manhã seguinte, Damien ficou surpreso e gritou que seu cabelo tinha ficado escuro. Aster fez tudo isso durante a noite. Escondeu seu loiro platinado brilhante e também o vestiu. Por enquanto, a família Blando não deve reconhecê-lo. De repente, Damien perguntou ao seu novo amigo o que eles fariam agora. Aster sorriu e sugeriu que fossem cortar a cabeça de alguém. Enquanto isso, o agressor acordou e disse que tinha tido um bom sono e que o tempo estava maravilhoso hoje. Mas, ao ver um rosto familiar, ele se perguntou quem era o jovem que estava com ele. Ao se aproximar deles, ele decidiu descobrir onde ele tinha estado. E o que aconteceu com ele? Será que ele tomou banho em águas residuais? E quem é esse baixinho? Parece que ele tem dinheiro. Mas Aster não quis ouvir suas conversas sem sentido e deu um soco bem no peito dele. Aster disse que ele tinha vindo ao lugar certo. E o fato de ele se lembrar do rosto dele dizia tudo. E para começar, ele receberia 123 golpes. Os outros rapazes viram isso e começaram a perguntar o que estava acontecendo. Eles cercaram os rapazes e perguntaram o que ele estava fazendo ali. E reconheceram seu irmão mais novo. Aster começou a reconhecer muitos rostos familiares ao seu redor. E era uma multidão assustadora. Agora ele veria até onde poderia ir hoje. Aster começou a se divertir ao máximo e espancava cada rapaz que se aproximava dele a 1 metro de distância. Ele estava muito feliz com essas situações e não conseguia parar nem por um segundo. Damian ficou surpreso ao ver que seu amigo envolveu seu punho com energia mágica. E ele desferia golpes rapidamente. Ele gritava que era incrível. Mas Aster conseguiu falar com ele e disse o que normalmente se diz nessas situações. Isso é muito legal. Damian ouviu-o e repetiu o que o amigo disse. De repente, um dos rapazes caiu à sua frente inconsciente. Damian decidiu ajudá-lo, pois não queria vê-lo sofrer, e aplicou sua cura. O rapaz agradeceu-lhe pela ajuda, mas Aster agarrou-o e decidiu saber qual era o número do golpe. Depois disso, Esther o colocou de joelhos e começou a espancá-lo com um tronco. Mas depois perguntou-lhe quantos golpes ele tinha contado. O rapaz estava com tanta dor que até se esqueceu da contagem. De repente, Aster se virou para o amigo. Damien, ao ouvir isso, pensou que era sua vez. Ele pediu que ele usasse sua mão curativa, enquanto o rapaz pedia que ele parasse de fazer isso. Mas Aster decidiu que o malandro receberia mais 20 golpes. Damien imediatamente aplicou sua mão curativa, mas o rapaz considerava os demônios e percebia que não sabia contar além de 100. Depois de tudo o que fez, ele os reuniu em fila e disse que tinham feito um excelente trabalho. Os rapazes já estavam tão acostumados que repetiram o que o senhor que os espancou disse. Aster viu neles um bom espírito e disse que estava orgulhoso deles, e decidiu brincar com eles novamente na próxima vez. Aster estava realmente muito orgulhoso de si mesmo. Mais de 100 golpes por pessoa, no total, ele deu 2.000 golpes magníficos. E mesmo para um liquidatário que lutou em todos os lugares, exceto na batalha pré-natal, isso é um novo desafio. De repente, um dos rapazes se aproximou dele. Ele pediu permissão para que eles fossem embora. Ele achava que o senhor já os havia espancado o suficiente. Aster respondeu que todos estavam livres. Mas o rapaz de repente disse que, na verdade, aquela era a casa deles. Aster imediatamente decidiu perguntar se eles estavam esperando que eles fossem embora. Mas isso era um pouco problemático. Os rapazes ficaram com medo e decidiram ir embora por conta própria. Aster achava que isso não era vingança, e isso era realmente problemático. Mas ele sentiu que alguém se aproximava deles, e se movia com uma velocidade enorme. Aster percebeu que era rápido e furtivo. Características típicas de um executor.
e provavelmente tinham vindo atrás do seu novo amigo. E todo esse tempo ele foi cauteloso e não sabe como eles os encontraram. Os Blandos os encontraram muito antes do que ele esperava. Aster olhou para a mão e concluiu que, com tão pouca mana, não poderia lançar feitiços nem lutar fisicamente. Isso não era bom. Mas ele não se esquecia de quem era. Mesmo sendo um liquidatário, ele nunca teve uma quantidade abundante de mana. Ele viveu a vida inteira enfrentando situações semelhantes. Nada de novo. E ele decidiu, para começar, reunir toda a mana restante e comprimi-la. Aster reuniu toda a sua mana em uma única coisa e decidiu que isso deveria ser suficiente. Ele traçou o alvo perfeito para seu inimigo e sabia que tinha apenas uma chance. Mas antes de conseguir atirar, ele viu o inimigo cair de joelhos. O homem se virou imediatamente para seu jovem senhor. Damian ficou chocado ao vê-lo e percebeu que era Alfred. Alfred começou a contar que eles procuraram pelo senhor por muito tempo. E onde o jovem senhor morou todo esse tempo. E ele não conseguia dormir nem por um momento de tanta ansiedade. Mas Damian pediu que ele o soltasse. Mas Alfred respondeu que não podia fazer isso. Até que ele voltasse para casa, ele não o deixaria ir. Caso contrário, ele teria que matá-lo. Damian disse que ele nunca voltaria. Aster percebeu naquele momento que fugir da família tinha sido apenas uma decisão impulsiva de sair de casa. Alfredo acolheu Damian e pediu desculpas pela cena desagradável. Ele se apresentou e disse que era o mordomo da família Blando. E ao que tudo indicava, Aster agradou muito ao jovem senhor. E se seu amigo não se importasse, ele poderia acompanhá-los até a casa? Aster começou imediatamente a pensar na casa dos Blando. Ele sabia que a nobreza geralmente despreza a sujeira e evita as pessoas comuns. Ele simplesmente não conseguia entender as motivações dele. Mas isso já não importa. Afinal, ele desejava estabelecer laços com Blandos. Eles controlam a passagem para a cidade de Hazen. E esse é o lugar onde fica a melhor academia de toda a região leste de Zenion, com sua biblioteca incomparável. E como ele pretende construir uma biblioteca de alto nível, uma visita lá não faria mal. Aster respondeu que consideraria uma honra fazer isso por eles. Alfredo pegou o senhor e disse que preparou um mapa e pediu ao amigo que esperasse. Aster compreendeu que era um pequeno desvio de seu itinerário com o objetivo final de construir a biblioteca. Mas isso não era grave. Tudo está bem quando acaba bem. E, vestindo orgulhosamente suas roupas, decidiu ver com seus próprios olhos se a comida na casa dos Blando era boa. Algumas horas depois, Alfredo disse que eles haviam chegado ao local. E essa era a casa da família Blando. Aster saiu e percebeu que era sua primeira visita oficial. E que aquela era a propriedade dos Blando. Alfredo deu a entender que já era tarde e que eles deveriam descansar naquela noite. E Lance cuidaria deles. Lance pediu que os convidados a seguissem. Damian, ao ver Lance, ficou subitamente feliz. Ele imediatamente começou a pedir desculpas a ela. Mas Lance não perdoou essa atitude e começou a puni-lo. Naquela mesma noite, Alfredo foi imediatamente até a casa do chefe da família Blando. A senhora decidiu imediatamente descobrir onde Damian estava. Alfredo respondeu que o senhor estava na 7ª zona preto e branco. Agora, ele estava de volta para casa. De repente, a senhora não aguentou mais e demonstrou sua raiva com uma explosão. A senhora perguntou novamente: 7ª zona preto-branca? Ela imediatamente ficou preocupada. Será que ele estava ferido? E que ele dissesse que nada havia acontecido com ele. Ela apontou diretamente para ele e deixou claro que se pelo menos um fio de cabelo caísse da cabeça de seu filho. Alfredo pediu à senhora que se acalmasse e o ouvisse. A senhora ouviu o que o criado disse e pensou que tudo isso tinha acontecido pela vontade do Todo-Poderoso. Alfredo achava que, sem dúvida, tanto a senhora quanto aquele que poderia ter feito mal ao jovem senhor tiveram sorte. Mas quem poderia resistir à ira de uma mulher que certa vez foi chamada de bruxa sanguinária? E além disso, se se tratava do seu filho, era uma sorte que tudo tivesse terminado assim. A senhora disse ao criado que ele tinha feito um bom trabalho. Alfredo respondeu que estava apenas fazendo o seu trabalho. No entanto, havia algo em comum. A senhora ficou surpresa e decidiu descobrir o que era. Alfredo respondeu que havia um novo amigo do senhor. A senhora ficou curiosa para saber o que havia de errado com ele. Alfredo respondeu que esse amigo havia percebido sua presença e já estava preparado para contra-atacar antes mesmo de ele se aproximar. E ele tinha uma bala de mana na mão. A senhora decidiu que esse rapaz era talentoso.
para um menino da zona cinza-branca possuir tais habilidades. E de repente, Alfredo pediu para fazer seu pedido. No dia seguinte, ele se aproximou de Aster e pediu que ele se tornasse seu herdeiro. Alfredo viu que o rapaz estava surpreso e pensou que ele não iria recusar. Aster achava que ele era o mordomo de uma família nobre, e para um rato da zona cinza, isso significava honra e riqueza, e mandou-o para o inferno. Alfredo não entendeu imediatamente, mas pensou que tinha ouvido mal. Damiano ouviu essas palavras e perguntou o que elas significavam. Aster mostrou sua gratidão por ele considerá-lo como seu herdeiro, mas ele prefere que tudo continue como está agora. E mais uma vez ele repete que está muito grato. Alfredo decidiu descobrir o motivo, mas depois entendeu tudo. Nascido na zona cinzenta, um órfão pobre, e dominou a magia graças ao seu talento natural. Naquela época, Aster percebeu que o servo daquela família o considerava legal. Alfredo sabia que tinha sido criado em uma família comum e se comportava de forma arrogante, sem ter ideia de quão alto era o céu. Ele explicou ao rapaz que o mundo era imenso, mas Aster também respondeu que ele não era pequeno. Mas Alfred achava que ele provavelmente pensava que era capaz de tudo, até mesmo de conquistar o mundo. Aster respondeu que não exatamente. E o servo entendeu que agora precisava ser paciente, e decidiu perguntar ao rapaz se ele já tinha ouvido falar da expressão Goblin no desfiladeiro, e que, naquele momento, ele estava exatamente lá. E sem sair dos limites do desfiladeiro, desconhecedor dos perigos, Aster respondeu que se identificava mais com a viverna. Alfred ficou irritado e decidiu mostrar ao garoto pessoalmente, pois ele não sabia de nada. E o quão enorme e assustador é este mundo! Naquele mesmo dia, Alfredo decidiu mostrar a ele pessoalmente e abriu a sala onde os outros alunos treinavam. Os alunos ficaram surpresos e imediatamente saudaram o Sr. Dvoretsky. Alfredo decidiu perguntar ao menino o que ele achava. Todos eles têm mais ou menos a mesma idade dele, mas já são oficialmente reconhecidos como talentos da Casa de Blando. E ele tem certeza de que pode sentir algo. Aster percebeu imediatamente que a Casa dos Blando não era brincadeira. Era difícil acreditar que eles ainda eram adolescentes e muito bem treinados. E sua aura, embora quase imperceptível, preenche todo o espaço. No entanto, basta olhar nos olhos deles para ver apenas um bando de goblins. Aster compartilhou o que sentiu. Alfred ficou feliz e decidiu descobrir se ele aceitaria a proposta. E se ele tivesse sucesso, brilharia tanto quanto eles. Mas nem mesmo assim ele brilharia mais do que qualquer um. E odiava a luz. Alfredo não conseguia parar e queria saber por quê. Mas, de repente, um dos alunos levantou a mão e se dirigiu ao mordomo. Alfredo perguntou ao aluno Winston se ele tinha algo a dizer. Winston respondeu que, se ele realmente sentisse algo, não rejeitaria a proposta. Mas se recusou, significa que ele não conseguiu sentir plenamente. E se o senhor permitir, ele gostaria de lhe transmitir alguma experiência. Alfredo perguntou ao aluno se ele desejava uma duelo. Winston respondeu que não exatamente. Apenas lhe daria a entender o que era magia. Alfredo percebeu que o rapaz era confiante, mas que era uma boa ideia. O senhor perguntou ao menino o que ele achava. Que tal uma simples duelo com esse jovem? Aster estava ciente disso. Ele sabia o quanto era um obstáculo para eles, um pobre sortudo que apareceu do nada. E com certeza era assim que eles o viam. Aster decidiu perguntar se poderia escolher seu adversário. Alfred lhe deu permissão. Aster começou a mostrar com quem ele lutaria, e lutaria imediatamente com 5 alunos, mas ao ver o medo nos olhos deles, ordenou que morressem. Alfred ficou surpreso, mas de repente começou a rir, e compreendeu que era exatamente esse o espírito que seu herdeiro deveria ter. E decidiu perguntar ao menino se ele seria capaz de assumir a responsabilidade por sua decisão. Alguns poderiam dizer que ele ofendeu a Casa de Blando. Aster respondeu que assumiria a responsabilidade. Alfred disse que então faria o seguinte: 1 minuto. E se ele aguentasse apenas 1 minuto, ele lhe daria um presente. Caso contrário, ele o responsabilizaria. Aster entendeu que, provavelmente, ele queria dizer que ele teria que se tornar seu herdeiro. E o velho estava tentando envolvê-lo nisso. Alfred imediatamente deixou todos entrarem na área e disse que era hora de começar. O aluno perguntou ao mordomo se isso não era perigoso. Alfred respondeu que era exatamente nisso que residia o valor. E para seu crescimento,
Era necessário, em determinado momento, quebrar sua teimosia. O rapaz percebeu que as coisas estavam ruins. Seus olhos já estavam meio fechados. E se o convidado do jovem senhor fosse ferido, sua carreira de mentor chegaria ao fim. Damian também estava por perto e observava tudo. O rapaz avisou ao jovem senhor que seu amigo estava em grave perigo. Ele pediu para deter o mordomo. Damian também respondeu que estava chocado. Mas a empregada também o avisou que, se ele interferisse, a senhora Gamo o repreenderia. Damian respondeu que não se importava. Alfred perguntou ao mentor o que ele estava fazendo. Que ele começasse seu duelo. O rapaz concordou e começou a fazê-lo. O mentor sabia que ordem é ordem. Ele fez tudo o que podia. Mas a empregada de repente pensou e disse que voltaria em breve. Ele não deveria se intrometer em nada. Damian sorriu e concordou com ela. O mentor saiu e disse que anunciaria as regras. E a duelo seria passo a passo. Mas Alfred sugeriu que a luta fosse sem regras. O instrutor concordou e anunciou que o formato seria sem regras. A duelo continuaria até que um dos lados se rendesse. No entanto, o mentor pode interromper a duelo a qualquer momento, e eles devem ter isso em mente. O rapaz considerava Aster um pobre coitado. E talvez o jovem senhor e o mordomo tivessem pena dele, mas ele realmente acreditava que o mundo girava em torno dele. E agora ele vai esmagá-lo e mostrar a todos o seu verdadeiro valor. O mentor acenou com a mão e começou a luta. Aster não se aproximou deles e enfrentou o adversário com uma manha direto no peito. Todos os adversários ficaram feridos e seguravam seus corpos. Mas o mais falante permaneceu de pé. E então Aster começou a rir e decidiu que seria melhor compartilhar sua experiência com eles. E, em primeiro lugar, não se deve subestimar aqueles que são menores. Winston percebeu que era uma bala mágica. E isso era o controle básico da mana. E é necessária muita mana. Por isso, ela é inútil em combate. Em segundo lugar, Aster disse que não se deve julgar os outros tão facilmente, e disparou várias balas de uma só vez nas cabeças dos adversários. Em terceiro lugar, Aster explicou que o mundo é imenso e cruel, e com uma velocidade enorme aproximou-se dele e acertou-lhe diretamente na cabeça. Aster disse que agora ele iria introduzir toda essa experiência diretamente neles, e eles deveriam estudá-la bem. Winston agarrou o rosto e respondeu que aquilo não era magia. Mas Aster não parou por aí e, dando-lhe um pontapé com as duas pernas, deixou claro que era magia e que se chamava magia física. Todos ficaram chocados com o que estava acontecendo e não podiam acreditar em seus olhos, que um novato estava espancando alunos que praticavam há vários anos. Alfredo ficou curioso para saber quantas vezes o rapaz a comprimiu para liberar tantos projéteis mágicos. E, a julgar pelo seu poder, ela deve ter sido comprimida pelo menos 4 ou 5 vezes. E se ele a tivesse lançado naquele momento, teria sido muito ruim. E isso é um verdadeiro dom natural da mana. E mais, onde ele aprendeu a espancar pessoas assim? Todos eles parecem crianças pequenas ao lado dele. Damian não ficou de fora e, aceitando sua mana, decidiu curá-los para que não sentissem dor. Mas, de repente, alguém se aproximou de Alfred e era a senhora Gamo. O mentor também ficou surpreso que a senhora Gamo tivesse se aproximado. E a senhora Hansi também veio em seu auxílio. Lady Gamo decidiu descobrir o que estava acontecendo ali. Alfred respondeu que queria fazer um teste simples. Gamo ficou surpresa e não entendeu do que se tratava. E ele chama isso de teste? Mas ela viu como seu filho tratava os alunos feridos e se esforçava demais. E ordenou que ele primeiro dissesse a todos os alunos para pararem, e que Damian voltasse para o seu quarto. Ela também ordenou que Esther voltasse para o seu quarto, mas ela olhou muito severamente para o mentor Runfit. O mentor baixou a cabeça e respondeu que estava fazendo tudo o que podia. Mas ela não continuou a conversa e disse que ele estava demitido. O tutor ficou chocado com o que ouviu e não queria que agissem assim com ele. À noite, ela chamou Alfred e disse que entendia o que ele estava tentando fazer. Mas, dessa vez, ele havia ultrapassado os limites. Alfred pediu desculpas à senhora e respondeu que havia perdido o controle e aceitaria qualquer punição. Mas a senhora Gamo estava curiosa para saber o que havia acontecido durante o treino de Aster e dos alunos. Damian o ajudou? Alfredo respondeu que ele não o ajudou. Ele simplesmente é muito talentoso em espancar pessoas. E lembrou que a bala mágica que ele mencionou anteriormente, ele a usou durante o duelo de hoje.
mas ele a apertou pelo menos 4 ou 5 vezes, aumentando a força. Gamo percebeu que isso significava que ele possuía um controle de mana diferenciado. Ela não viu a luta, mas deve ter sido extremamente espetacular. Ele derrotou 5 alunos sozinho, com apenas uma bala mágica. Por mais alto que seja o nível do mago, controlar a mana pura é incrivelmente difícil. Mas Lady Gamo ficou curiosa para saber como ele havia respondido à proposta sobre o herdeiro. Alfredo respondeu que havia rejeitado a proposta com segurança. Lady Gamo percebeu que precisaria reavaliar Aster e rever seu julgamento sobre ele, e ordenou que ele convidasse Aster para vir até lá. Lady Gamo ficou feliz em vê-lo e permitiu que ele se sentasse. Aster ficou surpreso que a senhora o tivesse chamado. Mas Lady Gamo colocou uma caixa sobre a mesa e disse a ele que tinha ouvido que Alfred lhe prometera um presente. Aster lembrou-se de que o criado lhe havia oferecido um presente se ele aguentasse apenas 1 minuto. E ele não esperava que a promessa se cumprisse tão rapidamente, e que a própria senhora Gamo lhe entregasse o presente. Lady Gamo deu permissão para que ele a abrisse. Aster lentamente a pegou e, ao abri-la, viu uma luz brilhante que ofuscava seus olhos. Lady Gamo o interrompeu e explicou que era um objeto de alto valor. Mesmo em Blando, apenas os melhores manos das 5 divisões o recebem. Aster não entendia, pois normalmente uma boa relação terminava no jantar. Se presentes estavam envolvidos, provavelmente ela tinha motivos ocultos. E para recompensar uma aposta vencedora, bastaria um objeto de nível médio. Mas ela queria que fosse de alto nível. Lady Gamo disse a ele que não precisava se preocupar. Anteriormente, ele ajudou Damian na Zona Cinza, e ela também queria pedir desculpas pelo que aconteceu hoje. Mas Aster decidiu descobrir se, ao comer a pílula, ele teria que se juntar a eles. Lady respondeu que não. Então Aster decidiu que ela estava envenenada. Ele ficou surpreso, pois Lady havia dito que não havia condições. Lady confirmou que não havia absolutamente nenhuma. Então Aster aceitou e agradeceu pelo presente. Mas Lady não viu nada demais nisso. Ele considerou isso um benefício inesperado. Mas Lady Gamo explicou que, além disso, ela tinha algo que gostaria de lhe oferecer. Aster já sabia que ela pediria algo em troca. Mas Lady Gamo disse que estava falando sobre sua admissão na academia, e se ele gostaria de frequentá-la junto com Damian. Afinal, seu filho deveria ter entrado lá no ano passado. Mas ele era totalmente contra. Então a admissão teve que ser adiada para este ano. E ela não esperava que ele fugisse assim. E é por isso que ela está fazendo essa proposta. E ele mesmo gosta do Damian. Damian também disse que, se seu amigo fosse com ele concordaria em ir. Aster percebeu que isso já fazia algum sentido. E para Bianca isso era muito importante. E ela tem medo que seu filho fuja novamente se o matricular à força na academia. E não há mais nenhuma outra maneira de mudar a opinião dele. E claro, para ele também é uma boa oportunidade. Se ele quer chegar longe neste mundo movido por laços sanguíneos e conexões, não vai fazer mal nenhum obter uma educação acadêmica. E isso parece muito bom, mas é como se estivessem colocando uma coleira nele. Aster respondeu que iria pensar no assunto. A senhora concordou e pediu que ele desse uma resposta quando tivesse tomado uma decisão. E isso não tem nada a ver com o pedido dela, é apenas curiosidade. Por que ele recusou a oferta de Alfredo de se tornar seu herdeiro? Aster sorriu e respondeu que gostava muito de seus joelhos. Alfredo, entretanto, estava atrás da porta e ouvia tudo. Na noite escura, Aster decidiu meditar e percebeu que tudo isso era por causa da pílula. Apenas 1/10 foi absorvido, e o aumento de mana já era tão grande. E talvez fosse por causa de seu domínio do fogo. Normalmente, quando ele absorvia o elixir, havia perdas, e a mana ficava um pouco mais turva. Mas aqui não havia nada parecido. O efeito superou todas as expectativas. Ele pensou por muito tempo sobre a academia. Mas sua resposta era óbvia. Ele iria para lá e seria mais fácil encontrar um patrocinador. E, de modo geral, havia muitas vantagens. Mas ainda assim ele sente como se alguém estivesse prestes a puxar seu nariz. E ele decidiu de repente correr um pouco para se distrair. Mas, fechando a porta inesperadamente, um estranho decidiu perguntar se ele era o tal Aster. Aster percebeu imediatamente que o rapaz tinha cabelos platinados e, aparentemente, era o herdeiro direto de Damian, o que significava que ele era de um ramo colateral. Ele ainda não entendia que tipo de família eles eram. Eles sempre o irritavam. Mas Aster decidiu enganá-lo e negar suas suposições. Ao ouvir isso,
O rapaz ficou chocado e não entendeu por que não. O rapaz também começou a analisar e disse em voz alta que Aster tinha cabelos cinza acinzentados e um olhar desagradável. E segundo ele, tudo batia. Mas Aster respondeu que não, que o cabelo dele, aliás, depende da iluminação, e a diferença pode ser significativa. E se ele olhasse atentamente para os olhos dele, onde ele viu a maldade? O rapaz deixou tudo para trás e percebeu que o olhar do rapaz era realmente bondoso. E pedindo desculpas, seguiu seu caminho. Mas Aster não gostou disso e mostrou-lhe o dedo médio. Mas então Alfred chegou correndo e disse que tinha vindo para esclarecer o mal-entendido. Não dormiu a noite toda, preocupado por não terem conseguido conversar ontem. E mesmo que ele se tornasse mordomo, não ficaria de joelhos sem fazer nada. Isso é um mal-entendido. Aster ainda sorria, mas ao ouvir as palavras do Senhor, o rapaz parou e olhou para ele com surpresa. O rapaz disse que não poderia confundir aquele olhar, e olhos tão desagradáveis como os de um goblin morto raramente se encontram. Aster decidiu confessar, mas o rapaz achou que ele estava mentindo descaradamente e não tinha a menor vergonha. Ele quis dar uma lição ao jovem, mas ao ver o olhar de Alfred, ele imediatamente se acalmou. Ele decidiu deixá-lo ir agora. Ele pediu que ele fosse ao prédio de magia. Ele rapidamente lhe ensinaria boas maneiras. Alfredo decidiu perguntar ao rapaz se algo havia acontecido. Aster respondeu que estava tudo bem e que não havia nada de especial. Aster achou que agora ele estava de bom humor. Então, mais tarde, eles conversariam. E, de repente, ele decidiu perguntar ao senhor mordomo se poderia ver a senhora agora. Ao chegar até ela, a senhora permitiu que ele entrasse e disse que o rapaz estava pedindo para vê-la desde o início da manhã. Será que ele já havia decidido tudo? Aster respondeu à senhora que estava tudo certo e deu a entender que ele iria entrar na academia. A senhora ficou surpresa por ele ter tomado uma decisão tão rapidamente. Então era hora de começar os preparativos o mais rápido possível. Enquanto isso, ele deveria descansar. Aster se despediu e agradeceu pela preocupação. Enquanto isso, Alfredo abriu a porta e ouviu a decisão deles. Ele perguntou à senhora se o rapaz tinha realmente concordado. A senhora respondeu que, felizmente, ele tinha concordado. Ele ficou tão feliz que começou a gritar que o jovem havia concordado. E ele percebeu isso desde o início. E o primeiro semestre estaria tudo bem, pois eles pagariam. Mas ele não sabia o que aconteceria no segundo semestre. Afinal, para um órfão da Zona Cinzenta, não seria fácil conseguir essa quantia. E ele receberá a notificação de pagamento do segundo semestre e começará a ficar nervoso. E por que tudo isso? Pensou Aster. E percebeu que era porque ele queria continuar estudando. E aí ele recebe uma ajuda, seu contrato de patrocínio. E como ele é Alfred, ele vai aceitar a proposta. Lady avisou-o que ele estava falando muito alto. Alfred concordou que se empolgou. E logo será a hora do almoço. Ele irá para a cozinha. A senhora entendia por que ele estava tão feliz. Tantas vezes ele foi rejeitado em seus impulsos amorosos e agora finalmente tinha uma chance. E nesse sentido, a proposta do acadêmico era falha. Mas Alfred era tão leal porque ele mesmo já havia sido pego pelo mesmo gancho pelo mordomo mais velho. Mas Aster considerava Alfred um homem patético. E então seu corpo mágico a chamou e dizem que aquele rapaz da ramo comum está aqui. Ao entrar, ele encontrou trabalhadores vestidos com roupas e decidiu descobrir por que eles tinham vindo. Aster lembrou-se de que não o conhecia. O padre mostrou-lhe o caminho e disse que estavam à sua espera. Ele pediu ao senhor que entrasse. Ele se aproximou da porta e pediu para tomar cuidado. Aster foi para o seu quarto, juntou as suas coisas e percebeu o que significava ter cuidado com a cabeça. De repente, o criado também perguntou se ele era o senhor Aster. O rapaz se apresentou como Randy von Blando e decidiu perguntar a eles se tinham vindo para ver o irmão mais novo. Aster não entendia de que irmão estavam falando. Ele se lembrava de que quando era liquidatário de problemas, tinha que se infiltrar em várias instituições mágicas. E então ele percebeu uma coisa. Os magos pesquisadores, que todos chamam de pisacos, têm uma característica em comum. O estado de seus cabelos é terrível, e eles estão constantemente arrancando os cabelos. E estes param de crescer. E se dividirmos esse processo em estágios, vemos que no primeiro estágio eles não querem admitir a calvície e escondem a cabeça sob um capuz profundo. No segundo estágio, eles se resignam e exibem abertamente a calvície. No terceiro estágio, eles raspam tudo.
E finalmente, no quarto estágio, começam a pesquisar para alcançar o impossível, a magia do crescimento do cabelo. Mas esse cara é um caso diferente. Fon decidiu que, para começar, pediria desculpas ao convidado. Ele mimava demais o irmão mais novo, e ele ousou tratar o convidado de forma tão rude. Aster percebeu que esse cara tinha cabelos grossos, e ele parecia jovem. Aster decidiu perguntar se o rapaz trabalhava no Instituto de Magia. Fon respondeu que sim. E agora ele era o vice-gerente. Aster ficou chocado ao saber que aquele rapaz era vice-gerente em uma idade tão jovem. E é improvável que a família Blando nomeasse alguém para esse cargo apenas por causa do seu sangue. Isso significa que ele realmente sabe fazer alguma coisa. Von considerou o Sr. Aster uma pessoa curiosa, e nada parecido com os vagabundos comuns da Zona Cinzenta. Aster começou a rir e concordou com ele, e achou que era melhor esse rapaz aparecer com uma faca. Seu sorriso bondoso o deixava desconfiado, e eles são incompatíveis. Von de repente se lembrou e ouviu que lhe ofereceram entrar na Academia Zenion, e ele parabeniza o senhor, e disse que para Aster era uma grande oportunidade. Lá se pode aprender muito. A propósito, ele próprio era formado pela Academia Zenion, turma de 145. Mas Aster não entendeu por que essa tentativa repentina de se aproximar. Mas, de repente, Fon se desculpou e explicou que estava simplesmente feliz por ele também estar entrando na Zenion e acabou falando demais. E talvez já fosse hora de passar ao que interessa. Aster não entendeu de que assunto ele ainda estava falando. Mas Fon decidiu primeiro esclarecer uma coisa. Ele seria capaz de ir para a prisão por causa do seu amigo? Aster não entendia do que esse idiota estava falando. Fon disse que o destino da família Blando dependia disso. E se ele estivesse disposto a arriscar, ele lhe daria o livro. Ao ver o livro, Aster percebeu que era o segredo dos discípulos da família Blando. E ainda existe nele a luz da cura. Enquanto isso, a senhora estava no jardim cuidando de suas lindas flores. De repente, ela suspirou e percebeu que seu algoz, o acadêmico Damian, finalmente havia sido eliminado. E foi como se um peso tivesse sido tirado de seu coração. Mas ela acha que Esther é um achado raro. Ele tem talento e um caráter legal. Embora Alfred tenha dito que às vezes ele é atrevido e até mesmo rude. Mas nessa idade, isso é natural. E o que ela mais gostou foi que, mesmo sabendo da origem de Damian, ele se manteve firme, sem bajular. E nisso ele é diferente. Por isso merece atenção. Mas por isso mesmo ele provavelmente nunca se apegará a ninguém. E será sempre livre como um pássaro. As pessoas podem ser mantidas por diferentes meios. É preciso pensar qual é o mais adequado para ele. E não se pode perder uma pessoa tão valiosa para Damian. Mas Aster realmente não entendia por que Blandot lhe passava ensinamentos secretos. E não entende qual é a armadilha? Olhos puros e transparentes. E por isso, impossíveis de ler. Normalmente, sejam bons ou maus, os olhos revelam pelo menos alguma coisa. Mas aqui, como se fosse um assassino, não há sombra de emoção. Em outras palavras, ele usa uma máscara, e tal que ele mesmo provavelmente não conhece seu verdadeiro rosto. Fon disse que ele estava oferecendo isso sem levianidade. Não vale a pena correr precipitadamente atrás da recompensa mais próxima. Aster respondeu que lhe daria uma resposta, e percebeu que o constrangimento havia desaparecido. Mas então decidiu que não diria nada, e compreendeu que, já que estavam no mesmo barco, não fazia sentido se contorcer. Mas disse que, se Fon tivesse algum pedido, poderia falar, e que o ouviria. Mas se fosse possível, ele o atenderia. Se não fosse, recusaria. Fon decidiu perguntar a ele, mesmo que o próprio conhecimento disso pudesse custar-lhe a vida, e se ele recusasse, ele poderia matá-lo. Aster não se assustou e ordenou que ele o matasse. Ele morreria uma vez, não duas. E de repente, percebeu que havia morrido 2 vezes. De repente, inesperadamente, Fon usou seus poderes e, com a ajuda de sua magia, tudo voou da mesa. Mas mesmo assim, lentamente, o sangue pingava em seu copo e enchia o recipiente até o topo. Mas Aster não se assustou e olhou diretamente nos olhos dele. Mas Fon parou e considerou que não poderia competir com ele. E o Sr. Aster passou no teste, e ele falaria diretamente com ele. Na verdade, ele só precisava de alguém em quem pudesse confiar. Mas, infelizmente, ele não podia ser da família Blando. Aster percebeu que quase o golpeou primeiro.
Mas Fon percebeu que não tinha grandes esperanças. Os vagabundos da Zona Cinzenta são todos iguais. O jovem senhor é muito jovem para entender as pessoas. Mas, se mesmo seu camareiro, que o ama tanto, permitiu que um vagabundo como ele se aproximasse dele, isso significa que há algo nele. Mas Aster viu que o irmão mais novo também havia brigado com o convidado. Será que Fon não encontra nisso um pretexto conveniente? Fon ordenou ao Sr. Aster que escolhesse entre familiaridade ou reverência, e que não valia a pena misturar as duas coisas. Aster considerou que ele estava certo, mas Fon achava que, de qualquer forma, havia surgido uma boa oportunidade. Ou seja, o irmão brigou com o convidado e foi necessário chamá-lo para uma conversa. Parece bastante natural. Aster entendeu que tudo era lógico. Afinal, o vice-diretor do Instituto Mágico precisava de um pretexto para chamá-lo. Fon começou a sorrir e informou ao rapaz que ele havia adivinhado, e que era difícil para ele agir primeiro. Mas ele deveria levar em consideração que não eram as disputas familiares na linhagem Blando que criavam laços fortes. Mas Fon contou que ele estava sob a supervisão da família Decolan. Aster ficou surpreso e decidiu perguntar a ele por quê. Fon respondeu que, já que ele havia dito que não se importava com a vida deles, ele falaria diretamente, embora não tivesse intenção de matá-lo. O fato é que ele agora está estudando a técnica secreta da família Decolan, e parece que isso veio à tona. E o rapaz sabe o que é isso. Um ensinamento secreto acessível apenas aos Decolan de sangue. Mas ele conseguiu obtê-lo por meios indiretos. Mas Aster levantou a mão e pediu que ele parasse. E o homem que deveria ter morrido há muito tempo, como ele sobreviveu? E se o rapaz o tivesse investigado em nome de Blando, certamente teria procurado uma forma de o combater. Não é verdade? Von respondeu que tudo estava correto. Os deculanos não têm bom senso. Se ele se limitasse apenas a procurar vulnerabilidades, ele, o vice-gerente, já teria sido morto há muito tempo. Mas Aster contou que no início ele realmente queria apenas estudar maneiras de neutralizá-lo. Mas Fon compartilhou o que viu depois. A técnica é a raiz de todos os ensinamentos secretos dos deculanos. E neles está escondido um método que abre a possibilidade de superar até mesmo o ideal. E ele já não conseguia parar. E agora o Sr. Aster compreende os seus sentimentos. Aster ficou chocado e achou que esse cara não era apenas louco. Ele estava completamente fora de si. E será que ele realmente pesquisa essas coisas dentro de sua família? E pensando bem, percebeu que tudo se encaixava perfeitamente. Na vida passada, os deculanos destruíram a família Blando. O incidente estava relacionado com as pesquisas de Randy sobre a nova fórmula celestial. E esse Faren colocou o destino dos deculanos em jogo para destruir os Blando exatamente por causa disso. E desde o início, ele viu o potencial da nova fórmula celestial e a razão pela qual ele era incrivelmente forte. Aster ficou pensativo e não ouvia nada ao seu redor. Von se dirigiu a ele e decidiu descobrir se ele realmente se arrependeu. E de fato, era preciso ter coragem para isso. Mas Aster decidiu encerrar a conversa e perguntou por que ele o procurava. Von respondeu que não havia informado a família sobre sua pesquisa da fórmula celestial. E parecia que Blandus havia colocado um espião para vigiá-lo. Mas ele não conseguia descobrir quem era. Mas Aster disse que, se as pesquisas secretas vazaram, não havia ninguém que pudesse ser suspeito? Por exemplo, o secretário. Von sabia que isso não era possível. Mais precisamente, isso estava mais relacionado com a forma de obtenção. Mas Aster sugeriu que, se eles descobriram através dele, então a fórmula de segurança foi vazada de propósito. Von começou a rir e concordou com ele. E assim que percebeu que estava sendo seguido, imediatamente divulgou parte da fórmula como contramedida. Ele também não queria morrer. Aster perguntou se não seria mais fácil mudar para os deculanos. Ele acha que eles o receberiam de braços abertos. Fon respondeu que tinha seus motivos. E de qualquer forma, Aster, como ele não tinha ligação direta com a família, precisava que ele cuidasse disso secretamente. E na verdade a pesquisa é conjunta, mas a parte que está sobre ele não está avançando bem. Ele vai garantir que ele receba uma recompensa digna e pede que ele entregue os papéis na Academia Zenion ao professor Farum, e então ele compartilhará com ele a técnica da luz da cura. Aster pensou e, sorrindo, percebeu que essa era sua chance.
Aster concordou e disse que, por sua conta e risco, estudaria a técnica da luz da cura. Mas ele quer receber mais tarde a nova fórmula celestial. Caso contrário, eles não poderiam se tornar verdadeiros companheiros no mesmo barco. E decidiu dobrar a aposta. Von viu que o senhor era realmente descarado, mas Aster lhe impôs condições para que ele decidisse. Caso contrário, recusaria. Von concordou e entendeu que o nome da técnica não importava. Afinal, ele ainda não havia dominado a fórmula celestial. Então suas pesquisas eram inúteis para eles, mas ele compartilharia com ele o que recebesse. No entanto, ele também tinha uma condição. Até que sua dissertação estivesse concluída, ele poderia precisar da ajuda dele. E esperava que o senhor lhe desse uma mão. Se estavam no mesmo barco, era o mínimo que ele podia fazer. Aster concordou e respondeu que não haveria problemas. Ele ajudaria com tudo o que estivesse relacionado à pesquisa. Ele contou que não sabia ler. Devolvendo a folha, ele a puxou de volta inesperadamente e disse que estava brincando. Mas Von achou que ele não tinha não só vergonha, mas também senso de humor. Aster pegou o papel e decidiu descobrir se podia confiar no professor. Von contou que, desde os tempos de estudante até a cátedra de assistente, eles lutaram pelo primeiro e segundo lugares. Mas a competição terminou quando ele voltou para a família Blando. Mas Aster sabia que ele ainda era o mais forte. Ou talvez ele estivesse apenas imaginando. E agora ele percebia que o mundo estava realmente indo para o inferno. Havia outro louco como ele na academia. Naquela mesma noite, Aster chegou em casa e tirou todos os livros. Ele percebeu que o rapaz havia colocado tudo em um bolso espacial para não ser pego. Mas ele não entende por que tantas coisas. De repente, em meio a toda aquela pilha de tralhas, ele viu uma estranha carta branca. Ao abri-la, viu que era endereçada pessoalmente a ele. A carta dizia que os grimórios mais importantes haviam sido selecionados para ele e que ele deveria dominá-los. E abaixo, ele deixou para ele a ordem de estudo e pede para estudar com afinco e cultivar uma mente digna de sua posição. Era seu amigo, Randy von Blando. Aster olhou em volta e percebeu que o presente era realmente muito bom. Ao elaborar um programa passo a passo, desde o básico até a magia mais avançada, Von realmente se mostrou um gênio. Ele pegou uma folha em branco e encheu a mesa com os livros que teria que estudar. Ele pegou a lista de livros sugeridos e decidiu que, se excluísse a técnica da luz da cura e a dissertação sobre a nova fórmula celestial, ficariam cerca de 132 volumes. E colocar o Grimório da Luz da Cura na torre para que todos pudessem ver era uma questão à parte, que precisaria ser discutida com Damião. E isso pode ser chamado de privilégio de um amigo. E aqueles 132 livros que Randy deu não são apenas 132 volumes. Eles se encaixam em uma única categoria. Se essa categoria existir, qualquer pessoa que queira estudar magia poderá construir uma base sobre ela. Aster percebeu que antes ele pensava apenas em guardar os livros na torre, mas agora não. Isso se tornaria a própria essência da torre. Um lugar onde todos os que buscavam conhecimento poderiam aprender. Von também considerava-o um achado inesperado. E se ele fosse minimamente útil, ele planejava simplesmente enviá-lo com a dissertação. E se não fosse, usá-lo e jogá-lo fora. Mas Aster é um cara interessante. Além disso, ele não tem medo da morte. E começando a rir, percebeu que Aster queria mesmo ser morto. Na verdade, ele apenas ameaçou para testá-lo, mas honestamente, ele realmente não tinha motivos para matá-lo. E compreendendo seus olhos, Aster falava sério. Ele não se importava se morreria ou não. E ele é diferente dos outros porcos. E isso até soa interessante. E ele acha que Aster esconde muitas coisas, mas ele não é mau no que faz. Agora ele encontrou um companheiro que é capaz de ficar ao seu lado e olhar na mesma direção. E ele até anseia pelos resultados do trabalho dele, e isso é um sentimento normal. E de repente ele se lembrou da situação e pensou se Aster realmente não sabia ler. Mas isso não podia ser verdade. Na manhã seguinte, Aster se preparou para um novo dia e decidiu vestir roupas elegantes. Um homem entrou e avisou que era hora de partir. Ao chegar à academia, seria necessário preencher alguns papéis. E ele e o jovem senhor estavam dispensados dos exames de admissão. E parecia que o Sr. Aster agora era realmente um aluno da academia. E o osso combinava muito bem com o senhor. Aster sorriu e agradeceu o elogio.
Aster sabia que era costume as famílias nobres serem dispensadas dos exames. Parecia um tratamento especial, embora ele não se opusesse a ser dispensado. De repente, Damian começou a gritar e pedir que ele se apressasse. Mas ele não estava sozinho. A senhora saiu para se despedir deles. Ao se despedir, a senhora pediu ao filho que cuidasse de si mesmo e se voltou para Aster. Ela deu a entender que ele tinha recebido uma excelente oportunidade e que esperava sinceramente que ele alcançasse os resultados desejados. Aster agradeceu-lhe pelas orientações e sabia que o seu plano era naturalmente alcançar resultados. E agora diante dele está a maior academia do continente oriental, Zenion. Lá, inúmeros patronos o aguardam, e ele pretende entrar em contato com eles, e deseja que seus colegas de classe apenas esperem por ele. No caminho, Damian se surpreendeu com a beleza daquele lugar, enquanto Aster percebia que Randy era realmente um mago notável. Os fundamentos da magia são simples, mas podem ser interpretados de maneiras diferentes. Veja a água, por exemplo. Para alguns, ela é fonte de vida, para outros, um desastre. E tudo depende do ponto de vista. O mesmo princípio pode levar a resultados diferentes, e é por isso que as casas nobres se desenvolveram à sua maneira. Depois de ler todos os trabalhos sobre magia da dimensão de bolso, ele entendeu. O programa de estudos de Randy está intimamente ligado à fórmula celestial de Deculan. De repente, Damian pediu que ele olhasse, pois já haviam chegado. Aster olhou pela janela e viu a Academia Zenion. Ele entendeu imediatamente e lembrou-se de que era a Academia Zenion. Mas a senhora Jance os informou que a carruagem não iria mais adiante. E, de acordo com a orientação do grande sábio, o primeiro reitor, no dia da admissão, todos, independentemente da origem, devem percorrer esse caminho a pé. E aqui, eles teriam que se separar. Que a cerimônia de admissão fosse bem-sucedida e que ele adquirisse conhecimentos dignos. Depois de se despedir deles, Damian avisou seu amigo que eles precisavam se apressar. Lance também disse que, se eles se atrasassem, não haveria lugares suficientes na cerimônia. Aster não entendia que tipo de loucura era essa. Isso é coisa de teatro rural, onde os lugares são ocupados por ordem de chegada. Mas, de repente, ele se lembrou que tinha sido Lance quem disse isso. E entendeu que ele estava preparando o terreno para que Damian não fosse preguiçoso e não se atrasasse. E decidiu que, dessa vez, ele iria comprar. Ele pode ser taciturno, mas não se pode chamá-lo de sem-vergonha. Não porque isso seja mais conveniente para ele. Ao chegar ao local, Damian ficou surpreso com tanta gente. E então Lance estava certa. Um pouco mais e eles realmente ficariam sem lugares. Aster percebeu que era demais. E olhando para a lista, viu que seus lugares eram o 11 e o 12. Damian sugeriu que ele pegasse outros lugares. Senão, outros os ocupariam. Mas Aster pediu que ele esperasse um pouco. E ele sabia que o amigo não queria ir para a academia. Mas por que ele estava tão feliz? De repente, ao se virar, ele viu Damian cair e gritar. Ao levantar a cabeça, Damian viu que havia um homem enorme à sua frente, que o havia empurrado. Aster se aproximou do amigo e decidiu perguntar se ele estava bem. Damian sorriu e respondeu que estava tudo bem. E provavelmente ele mesmo não estava prestando atenção por onde andava e pediu desculpas ao homem. De repente, o rapaz disse para eles pararem e mostrou como Damian havia sujado suas roupas. Aster imediatamente começou a analisar e percebeu que ele era de alguma família nobre. Em tal situação, Damian normalmente teria acabado com ele. Mas naquele momento, Damian pediu desculpas e decidiu limpar. E limpou com sua saliva, achando que assim ficaria ainda mais limpo. E ele limparia de tal forma que ficaria mais brilhante do que antes. Aster viu as veias no rosto do rapaz e percebeu que agora a briga certamente começaria. Mas o rapaz não aguentou e, dando um soco na cabeça de Damian, mandou-o sair dali. Mas Aster viu isso e, percebendo a intenção, aproximou-se e segurou o punho dele, dizendo para ele não fazer bobagem. E talvez eles parassem por aí. O rapaz ficou surpreso e decidiu descobrir quem ele era. Damian imediatamente disse que era seu amigo. O rapaz se acalmou e considerou que nem todos estão dispostos a levar um golpe por um amigo. Mas hoje ele se arrependerá dessa escolha. Aster sabia que não seria possível fazer amizade com todos no primeiro dia. E, na verdade, queria dizer que não bastariam palavras. Os alunos imediatamente se reuniram e gritaram que uma briga estava começando.
mas eles não sabiam quem eles eram. Mas alguém respondeu que os valentões pareciam ser da família Dolanf e que nunca tinha visto os outros antes. Eles começaram a analisar quem venceria. Alguém disse que derrotaria Dolanf. E dizem que entre os novatos deste ano há um cara muito forte. Mas de repente o mais velho chegou e decidiu descobrir o que eles estavam fazendo ali. E viu que alguém já estava brigando. Os rapazes perguntaram se podiam separá-los. O rapaz respondeu que sim, claro. E enquanto não acontecesse nada de mal, seria mais fácil para eles lutarem. E que ordenem aos rapazes que se afastem. E o grisalho ainda é um mago, que ele cria um campo de proteção. Os rapazes se reuniram e usaram seus poderes para criar um campo de proteção. Eles os cercaram e gritaram que apostaram tudo no Hickster e os outros 2 cupons para comida. O rapaz bateu com os punhos e se apresentou como Hickster, o segundo filho da gloriosa família Dolanf. Ele pediu ao seu adversário que dissesse seu nome. Aster respondeu que não podia se gabar de ter uma linhagem tão ilustre quanto a do seu adversário, e que ele poderia considerá-lo apenas um transeunte casual. Hickster ficou surpreso e percebeu que ele não era de uma família nobre, mas isso já não importava. E para um mago, um lugar tão apertado não era vantajoso, então ele generosamente cedeu a ele a primeira jogada e ordenou que ele atacasse. Aster sorriu nesse momento e o considerou um palhaço. E disse que quem mais fala é aquele que não quer resolver a questão com palavras. E, tirando a gravata, decidiu perguntar ao adversário se ele estava com medo. Mas Hickster ficou irritado e voou para atacar com os punhos nus. Aster, nesse momento, ficou parado e nem se moveu. Apenas desviou a cabeça para o lado para não ser atingido. Mas Aster avisou que havia 2 contra ele. E, escolhendo o momento certo, deu um soco com toda a força bem no meio do rosto dele. Ao ver isso, Hickster soube que os socos do estudante do corpo mágico ele poderia receber quantos quisesse. Voando alguns metros, ele sentiu um soco forte e pensou que aquele cara era um mago. Mas Aster começou a caminhar em sua direção para terminar o que havia começado. E Hickster percebeu que uma magia curativa apareceu perto de seu rosto. Virando-se, viu que era o cara que ele empurrou que estava fazendo isso. Mas ele não entendia por que ele estava fazendo isso. Mas percebeu que aquele cara era de uma família nobre. Mas Aster não parou e continuou a atacá-lo com seus punhos fortes. Aster disse que, já que ele tinha tempo para olhar para os lados, Hickster começou a se proteger dos golpes, mas nada adiantava. Hickster viu que um deles o espancava, enquanto o outro o curava. Damian se alegrou naquele momento e aproveitou os instantes. Ele achava isso uma loucura. Seu coração estava batendo forte. Era melhor levar os golpes e desmaiar. De repente, ele sentiu medo e deu um passo para trás. As pessoas começaram a perguntar o que ele estava fazendo. Não tenha piedade deles. Começaram a torcer por ele e a gritar que ele era a esperança dos lutadores corpo a corpo, e que só acreditavam nele. Hickster não conseguia se mover e não sabia o que fazer a seguir. Afinal, todos estavam olhando para ele. Ele ficou tão irritado que não sabia o que fazer e foi direto para cima dele com os punhos. Mas Aster se esquivou e considerou que não tinha sido um golpe tão ruim assim. Hickster pediu que ele não ousasse ignorá-lo e liberou sua magia com seu golpe. Os alunos ficaram felizes com isso e finalmente esperaram por esse mesmo Hickster. Ele começou a sentir que o golpe tinha sido certeiro. Mas por que era tão fácil? Pensou Hickster. Aster conseguiu se esquivar de todos os seus golpes e deu várias cambalhotas para trás. Ele se levantou e disse que era poeira. Ao ver isso, o Hickster ficou ainda mais irritado e correu para atacar mais algumas vezes. Mas Aster ficou parado no lugar e observou o que o adversário faria. Ele percebeu que Damian estava curando o cara o tempo todo, então, para acabar com ele, bastaria um golpe para nocauteá-lo. E decidiu ver se isso seria suficiente para nocauteá-lo, e lançou sua magia diretamente em sua mão. Ele sabia que essa técnica havia sido criada por ele e seus companheiros em uma vida passada. Ela extrai energia da colisão de partículas de força mágica. E essa técnica não pode ser considerada nem puramente mágica, nem corpo a corpo. É uma técnica que usa a verdadeira natureza da magia, e ele aplicou o método de colisão em resposta. Os magos não entendiam o que era isso, pois eram espalhados para os lados por essa energia. Mas tudo acabou mal para o Hickster. Ele não conseguiu refletir o ataque do Aster e caiu no chão. Todos ficaram chocados, pois não esperavam esse final.
Aster levantou a mão e pediu que aplaudissem, conseguindo o que queria. Os alunos ficaram felizes com sua vitória e gritaram que tinha sido incrível. Eles não entendiam se ele era realmente um mago e que tipo de luta era aquela. E essa era a virada. De repente, Damian se virou para o amigo e disse que eles haviam vencido. Aster o acalmou e pediu que ele parasse de chupar o dedo. O aluno considerado forte os viu e disse que um estudante do corpo mágico se envolvia em brigas como essa. E ele acha que isso é simplesmente indecente. Mas de repente, alguém da multidão gritou e pediu a todos que se afastassem. Ele se aproximou deles e decidiu descobrir quem estava atacando as pessoas desde o primeiro dia. E se eles não se acalmassem agora, todos iriam se dar mal. Aster pensou e percebeu que provavelmente tinha sido ele mesmo quem causou o problema. Mas na verdade estava tudo bem. Afinal, ele era um hooligan por natureza. Havia muitas maneiras de fugir e todos se divertiram, então era fácil. Damian de repente começou a gritar que não foram eles que fizeram isso e decidiu confessar o que havia feito. O chefe ouviu que o rapaz havia confessado e começou a se dirigir até eles. Damian continuava confessando que foram eles que fizeram isso. Depois disso, eles chegaram ao escritório do diretor e já o informaram que Damian confessou tudo honestamente. Nesse caso, desta vez ele dispensaria os pontos de penalidade. Além disso, aquele aluno não parecia ter sofrido ferimentos graves. Ele continuaria observando Aster no futuro. Ao sair do gabinete, Aster sentiu-se aliviado. E a cerimônia de admissão ainda não tinha começado. Os alunos o reconheceram imediatamente. E não podiam acreditar que um rapaz com aquele corpo tivesse derrotado um mestre em artes marciais. Mas ainda entendiam que ele era um mago, mas não sabiam como ele lutava. Damian ficou surpreso e viu que todos estavam olhando para eles. Mas Aster não gostava disso, pois agora era considerado uma celebridade. Ao encontrar seu lugar, ele disse ao amigo que se sentariam ali. Mas Damian ficou feliz e pensou que seu amigo já havia escolhido seus lugares. E todos os caras aqui são legais. Aster concordou imediatamente com ele. Ao ouvir a história dessa academia, Damian não resistiu e adormeceu. Mas Aster percebeu que o reitor tinha uma boa resistência. Ficar em pé por tanto tempo e fazer seu discurso. Mas ao ver que Damian havia adormecido, ele decidiu ajudá-lo e, levantando sua mão, enxugou sua baba. Mas de repente, alguém se aproximou do diretor e disse que havia um lugar onde ele precisava ir rapidamente. Mas o diretor ficou curioso. O que poderia ser mais importante do que a cerimônia de admissão? O rapaz explicou tudo ao diretor e o diretor pediu desculpas oficialmente aos alunos. Ele disse que tinha surgido um assunto urgente e que precisava se retirar. E com isso ele encerrou seu discurso. E a cerimônia continuou. De repente, uma mulher ruiva que passava por ali gritou para que todos prestassem atenção nela. Todos se assustaram com sua voz estridente e ficaram chocados com o que ela diria a seguir. A moça se apresentou e disse que seu nome era Jaira. Devido a circunstâncias imprevistas, o reitor não pôde terminar seu discurso. Então, ela continuaria a cerimônia de admissão em seu lugar. E então eles começariam com o juramento dos calouros. Primeiro, a representante dos alunos da Faculdade de Magia, Dália de Dinai. As pessoas ficaram chocadas com o fato de a família Dinai ter participado dos exames de admissão. E será que ela não tem habilidades suficientes? Mas alguém disse ao rapaz para pensar antes de falar. Ela é a terceira mais velha na família do chefe da casa. E se ela realmente não tivesse habilidades suficientes, será que a família Dinai a teria mandado fazer os exames de admissão? Aster sabia que, se a família Deculan era considerada a principal dinastia mágica do leste, a família Dinai ocupava o segundo lugar entre as casas mágicas. Entre eles, Dália cresceu na família Dinai, que por muitos anos permaneceu em segundo lugar e se tornou uma maga que no futuro deveria representar a família. Suas habilidades também são muito boas, e mesmo no momento da aposentadoria de Troubleshooter, ela prestou uma ajuda considerável. Mas Aster sabia que, como o rei mais rápido dos Webtoons, eles eram mais inimigos mortais de Pontos do que benfeitores. Mas ainda assim é bom que Dália seja caloura este ano. Jaira chamou o representante dos estudantes de artes marciais, Polar, e mandou-o avançar. Aster sabia que, se o nome de família de um estudante de artes marciais não era mencionado,
Provavelmente ele não era de uma família ou casa nobre. E essa família, Hickster ou Hipster, estava aproximadamente no mesmo nível. É até interessante saber como as famílias nobres se sentirão. Com isso, todos os representantes disseram em voz alta que o juramento estava concluído. Mas Geira disse que, a seguir, apresentaria os professores que iriam orientar os alunos da turma 172 e pediu aos professores que saíssem um por um. De repente, Aster viu o olhar de Dália e pensou: o que é isso? E talvez tenha sido só impressão dele? Pareceu-lhe que seus olhos se encontraram, mas isso não era importante naquele momento. De repente, Dália não conseguiu se manter em pé e caiu no chão após descer os degraus. Aster pensou que fosse o professor Parum, mas ele não conseguiu entender quando o professor apareceu no palco e começou a fazer seu discurso. Mas então o professor Parum subiu ao palco e explicou que daria a eles um curso básico sobre os princípios da magia. Aster realmente pensou que ele seria parecido com Randy em termos de atmosfera, mas era completamente diferente. Mas até mesmo Randy era uma pessoa socialmente digna, então não se deve julgar muito rapidamente. Jeiran decidiu encerrar a apresentação dos professores e encerrar a cerimônia de admissão. Eles deveriam seguir os administradores até os dormitórios designados. Após essas palavras, Aster pediu ao seu amigo que acordasse. Damian abriu os olhos lentamente e perguntou se tudo tinha acabado. Aster respondeu que não, que ele havia sido pego dormindo e expulso. E agora eles teriam que voltar para casa. Damian ficou em choque ao ouvir essas palavras e começou a gritar em pânico. Mas, no dia seguinte, Aster não esperava que Damian gritasse tão alto por causa de uma pequena brincadeira. Ao ver a porta entreaberta, ele entrou e viu que o quarto já estava pronto e ficava no último andar. E ele realmente ficou impressionado com a academia. São objetos de uso diário que estão no sofá. E parece que isso é fornecido a todos os alunos para que usem as mesmas coisas. Mesmo em pequenos objetos, o status se manifesta imediatamente. Mas, com o tempo, cada um comprará seus próprios itens pessoais. De repente, a porta se abriu e um rapaz entrou. Aster pensou que fosse seu vizinho. Aster lembrava que o nome dele era Polar, e por algum motivo, parecia que ele estava olhando de soslaio. O rapaz pediu que eles se comportassem o mais silenciosamente possível. E ele não se importava com o que Aster fosse fazer, e que eles podiam ficar acordados até tarde da noite. Mas seria bom se eles não se intrometessem na vida um do outro. É claro que isso também se aplicava às conversas depois desse horário. Aster não gostou imediatamente de seu novo vizinho. Ele olhava nos olhos dele como se quisesse matá-lo.